Diz a palavra no Salmo 2, a partir do versículo 1, vamos fazer a leitura de alguns versículos. Ele diz: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risadas, o Senhor zomba deles. Então, versículo 4, nós fizemos a leitura da palavra de Deus. Essa palavra é com certeza bem conhecida, porque o livro dos Salmos é um dos livros mais assistidos nas igrejas. A gente percebe que os irmãos leem muito os Salmos, também pregam os Salmos. Nós sabemos que eles são a harpa de Israel, né? E se tornou palavra de Deus. E nesta noite Deus trouxe ao meu coração esta palavra. Nós sabemos que essa palavra traz um relato sobre uma conspiração contra Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. E ela já se inicia com uma interrogação, né? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Se essa palavra, se tivermos assim um pouco de conhecimento de tudo que está ocorrendo, com certeza saberemos que ela está no auge, né? Porque a fúria de Satanás está muito grande e nós sabemos que a Bíblia está sendo combatida e muitos servos de Deus já se encontram com a fé abalada. Eu estive conversando com uma amiga que é missionária e o esposo dela é pastor, e nós estávamos conversando, falando sobre a fidelidade da palavra de Deus, e fizemos um comentário sobre as leis que estão sendo trabalhadas para a união de pessoas do mesmo sexo, e ela falou o seguinte: se a lei ordenar, o pastor vai ter que obedecer, porque é a lei. Eu falei: não, amada, não podemos obedecer uma lei que venha contrariar a palavra de Deus. Ela: não, mas se as autoridades, nós temos que estar subordinados às autoridades. E eu falei o seguinte: só podemos nos subordinar às autoridades se elas estiverem de acordo com a palavra. E ela pediu um respaldo. Eu falei sobre Daniel, o rei decretou uma lei que não se orasse durante 30 dias. E a Bíblia diz que ele entrava no seu quarto e da janela ele colocava as mãos para Jerusalém, quando ele estava na Babilônia, e ele orava 3 vezes ao dia. E os seus inimigos puderam pegar isso como trunfo para colocar ele diante da morte. Ele foi lançado na cova dos leões. Só que Deus trouxe o livramento. Sadraque, Mesaque, Abednego também foram lançados na forma de fogo, porque não se curvaram diante das leis dos deuses daquela terra. Então, nós precisamos ter muito conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos a cometer nenhum pecado diante do Senhor. E essa palavra fala sobre a fúria. Por que se enfurecem as nações? E por que os povos imaginam coisas vãs? Porque tudo isso para Deus não significa nada. Porque tudo que for levantado pelo homem, que estiver contra Deus, ele irá lançar por terra, porque ele está acima de tudo. O importante é que ele encontre alguém que conheça o seu poder, alguém que não se renda diante dos caprichos de Satanás, porque ele não vem pregando
ele já está levantado, pregando a palavra e operando sinais, operando maravilhas, mas se tornando adepto da maçonaria e de outras religiões. Ainda existe um povo na terra que realmente adora o nome do Senhor e crê na sua palavra. Mas este número já está bem reduzido. Eu acredito que está na hora da igreja clamar a Deus para que Ele possa tirar a sua igreja da terra. Eu acredito que assim como Israel estava sentenciado por Deus para permanecer na escravidão do Egito, somente por 400 anos, mas porque não clamaram a Deus, eles ficaram naquela terra como escravos 430 anos, até o dia que eles entenderam que eles teriam que clamar a Deus. E quando eles clamaram, Deus levantou Moisés e enviou a Faraó para arrancá-los da terra do Egito. Da mesma forma, acreditamos que a igreja precisa clamar para que Jesus Cristo venha tirar o povo que lhe resta sobre esta terra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele diz no versículo 2: os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O que é que eles dizem? Vamos romper esses laços, vamos lançar fora estas algemas. Que laços? Que algemas? As algemas da palavra, porque a palavra de Deus, ela algema o homem. O homem se torna amarrado pela palavra, porque Deus fez o homem caiu no pecado, e Deus, enviando Jesus Cristo, que é considerado o segundo Adão, Ele derramou o seu sangue. O seu sangue purifica de todo o pecado, mas o seu sangue somente purificará aquele que for amarrado pela palavra de Deus, aquele que não olhar para o mundo. Jesus deixou bem claro que quem ama o mundo aborrece a Ele, e quem aborrece a Ele é esse que ama o mundo, porque um servo só não pode servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então eles dizem: rompamos os seus laços, vamos sacudir fora as suas algemas. Veja no versículo seguinte: aquele que habita nos céus dá risadas. Louvado seja Deus para sempre. Quem acha que Jesus não sorri, que Deus não sorri, Ele dá risadas zombando dos homens na terra, daqueles que tentam mudar as suas leis, daqueles que tentam abater o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O mal tem se proliferado, porque assim deveria acontecer, para que Deus possa escolher os seus, porque Ele não veio morrer por todos, Ele deu a sua vida por muitos, e muitos são aqueles que abandonaram o mundo com as suas orgias, com as suas prostituições, com as suas idolatrias, com as suas pecaminosidades, e ligaram somente ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor dá risadas, o Senhor zomba deles. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cada lei que o homem levanta contra a palavra de Deus, Deus está zombando deles. Diz o versículo 5: na sua ira a seu tempo lhes falará. Deus irá derramar a sua ira sobre os filhos das trevas, sobre aqueles que estão tentando destruir a sua palavra, porque passarão céus e terra, mas a palavra de Deus há de permanecer para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Canta lava solenai para todo sempre. Toda glória pertence a Jesus. Na parte dele diz: e no seu furor
os deixará apavorado, dizendo, ele diz o quê? Ele diz, eu constituí o meu rei, eu levantei o meu rei, Jesus Cristo, e coloquei sobre o Monte Santo, louvado seja o nome do Senhor, para o sempre. Ele diz, eu constituí o meu rei, o meu santo, sobre o Monte Sião. O rei diz, aqui Jesus Cristo responde dizendo, proclamarei, ó Pai, o teu decreto, louvado seja o nome do Senhor, para sempre. Ele disse, você é meu filho, eu hoje te gerei, louvado seja Deus para sempre. Jesus Cristo foi gerado, mas ele sempre existiu, porque ele é o Pai da eternidade. Mas ele foi gerado como filho. O dia que ele foi posto no ventre de Maria, ele foi ali sendo fabricado, cantará solenai, pelo poder do Espírito Santo. Ele foi sendo gerado, e depois que ele nasceu, com 30 anos, até os 33 anos, ele exerceu o seu ministério. Ele amarrou o valente, ele amarrou a Satanás. Toda vez que ele curava, toda vez que ele libertava, toda vez que ele expulsava o demônio, ele estava amarrando a Satanás. E depois ele desceu lá no inferno, porque quando ele subiu ao madeiro, de lá ele desceu para o inferno. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais inferiores da terra, e lá ele pregou aos espíritos em prisão da época do dilúvio. Mas por 3 dias ele esmagou a cabeça da serpente e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Nada irá impedir que Jesus Cristo proclame o decreto do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Cantará solenai para todo sempre. Eu hoje te gerei. Versículo 8 ele diz, peça e eu darei as nações por herança. Enquanto os homens estão de pé, furiosos, Deus está dizendo, peça-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus não conhece os seus inimigos. Deus não tem inimigo, porque ele está acima de tudo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pede as nações, eu te darei por herança, e as extremidades da terra eu te darei por tua possessão. Ele possui as extremidades da terra e ao todo do universo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele diz, com a vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. Você sabe que a vara de ferro é a sua palavra. Cantará vassolenai. Nada poderá mudar a palavra de Deus. Com vara de ferro as cantará vassolenai, quebrará e despedaçará as nações. Porque todas as nações diante de Jesus Cristo são consideradas como um pingo de água que cai dentro de um balde. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No versículo 10 ele diz, agora pois, ó reis, agora me passa lá o conselho, tenham prudência. Agora, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Ele está aqui agora pedindo que os grandes, que os reis se curvem diante dele. Preste atenção no que ele está dizendo. No versículo 11, sigam o Senhor com temor, alegrem-se nele com temor,
não se irrite. Deixe Jesus Cristo. Queira Ele na sua vida. Porque se Ele se irritar, todos irão conhecer o poder da sua ira. Porque até aqui Ele está tratando a todos com muito amor. Mas Ele vai se ir ainda contra as nações da terra, contra Satanás e contra os seus demônios. E todos conhecerão quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor para Deus sempre. Quando Ele estava exercendo o seu ministério sobre a terra, louvado seja o nome do Senhor para Deus sempre. Uma certa vez Ele estava conversando com seus discípulos e Ele perguntou: o que estão dizendo de mim por aí? E os discípulos começaram a falar sobre o que diziam de Jesus, que Ele era Elias, que Ele era Jeremias, algum dos profetas que havia ressuscitado. E Ele também não questionou, mas Ele disse: vocês dizem que eu sou o quê? Louvado seja Deus. Naquele momento, o Espírito de Deus tomou Pedro. Pedro era aquele homem, aquele discípulo fraco, bravo, que se irritava com tudo. Mas naquele momento o Espírito de Deus entrou dentro dele. Ele disse: tu és o Cristo vivo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus disse: então, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas sobre o Espírito. Portanto, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há alguns dias atrás, Deus falou ao meu coração e disse: faça uma oração desligando os espíritos da morte que estão rondando o meu povo. Louvado seja Deus para sempre. E aí o Espírito Santo começou a liberar uma oração. O Senhor dizendo: o que tu desligar aqui agora, eu irei desligar no mundo espiritual. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela penetra corpo, alma, espírito, juntas e medulas. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E nós oramos a Deus e temos plena certeza que o diabo não vai tocar em quem ele gostaria. Porque somente Deus tem poder sobre a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para Deus sempre. Que Deus aplique essa palavra em nossas vidas, e que possamos tomar como posse em nossas vidas todo o poder que Deus liberou nessa noite para nossas vidas. Que sejamos libertados, guardados de toda e qualquer proposta maligna, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.